Olá! Hoje vamos mergulhar num tema que acho fascinante, a inovação gráfica na Nintendo. Mais especificamente, vamos olhar por umas patentes recentes que podem indicar um salto no realismo visual dos jogos deles. Olá, sim, é um tema interessante. A Nintendo tem sempre aquele desafio, não é? Equilibrar a fidelidade visual com o desempenho. E muitas vezes em hardware que, tem as suas especificações próprias. Exato. E as nossas fontes hoje são 3 patentes que foram descobertas pela conta Nintendo Patent Watch. São a JPV 698754B1, a 555B1 e a 753B1. O objetivo é tentar perceber o que estas tecnologias significam. Falam de reflexos, de sombras otimizadas. Vamos lá tentar desembrulhar isto. Sem dúvida. E estas patentes parecem mesmo seguir essa linha da Nintendo. Sugerem otimizações de software bastante inteligentes, em vez de depender só de força bruta. Exatamente. As duas primeiras, a 754 e a 755, focam-se nos reflexos. Usam uma técnica chamada Screen Space Reflection, que basicamente é uma forma de simular reflexos olhando para o que já está visível na tela, certo? No frame space. Exato. É como um ray tracing mais económico, digamos assim. Opera sobre a imagem final, o que poupa imensos recursos comparado com outras técnicas que têm de analisar a cena toda em 3D. Ok, faz sentido. E a primeira patente, a 754B1, o que é que propõe de diferente? Bem, essa propõe usar 2 depth buffers, ou registros de profundidade. 2? Como assim? Sim, um geral, para a cena inteira, e outro mais específico só para superfícies que refletem muito. Pensa em metal, vidro, água, talvez. Ah, ok. E como é que o sistema sabe qual usar? Usa um limiar, um threshold. Decide com base nisso. A ideia parece ser dar aos artistas um controle mais fino sobre onde querem os reflexos mais detalhados, sem rebentar com a performance. É uma abordagem interessante essa de segmentar. Mostra logo a preocupação com a otimização. Exatamente. Em vez de uma solução única e pesada, divide-se o problema. É clássico em otimização gráfica. Mas aí levanta-se a questão, não é? Como é que garantem que não há uma quebra visual estranha quando se troca de um buffer para o outro? Pois, essa é a chave. O tal limiar e a forma como a transição é feita seriam cruciais para não ser algo abrupto. Mas, olha, a patente seguinte, a 755B1, tenta uma abordagem diferente. Ah, a alternativa. O que é que essa faz? Essa simplifica. Usa apenas um buffer de profundidade. A grande diferença aqui é o que eles chamam de correção dinâmica do vetor de reflexão. Correção dinâmica. Explica lá isso melhor. Imagina que o cálculo inicial do reflexo aponta para uma zona fora do ecrã. Em vez de simplesmente não mostrar nada ou mostrar um artefacto, o sistema ajusta o ponto final desse raio refletido. Ajusta como? Ajusta-o para que ele caia dentro da área visível da tela, mas tenta manter o ângulo vertical original. O objetivo é ter reflexos mais contínuos nas bordas do ecrã, sem aqueles buracos ou cortes que às vezes vemos nos jogos. Parece mais direto. Talvez mais simples de implementar. Possivelmente, a aposta parece ser na simplicidade e na redução de artefactos visuais óbvios. Mas, não sei, essa correção não poderia, em alguns casos, distorcer um bocadinho o reflexo para o encaixar na tela? Perde-se alguma precisão física? É uma excelente pergunta. Quase certeza que há um compromisso aí. É provável que se aceite uma ligeira imprecisão física em troca de uma imagem visualmente mais estável e agradável, especialmente nas margens. É uma troca. Entendo. Bem, deixando os reflexos por um momento, há uma terceira patente, a 753B1, que é sobre sombras. E esta também parece ter uma abordagem seletiva. Fala em Partial Shadow Maps. Sim, essa é bem interessante também. A técnica baseia-se em dividir a cena 3D em subespaços. Mas não são subespaços quaisquer, são alinhados com a fonte de luz. Alinhados com a luz. Exato. E em vez de criar um mapa de sombras gigante e único para toda a cena, o sistema gera mapas de sombra mais pequenos, parciais, apenas para os objetos planos dentro desses subespaços que realmente precisam de projetar ou receber sombras detalhadas. Ok, então. Na prática, é como se a consola focasse o esforço de desenhar sombras detalhadas só onde é mesmo preciso naquele momento. Poupa trabalho, digamos assim. É isso mesmo. Os benefícios são vários. Primeiro, permite calcular diferentes partes das sombras em paralelo, o que acelera o processo. Depois, reduz bastante o uso de memória e a carga na GPU, no processador gráfico.
E ainda ajuda a evitar problemas comuns como o shadow acne, aquelas manchas esquisitas nas sombras, ou os contornos serrilhados, o alien nas sombras. Parece uma otimização bastante significativa. Sem dúvida. E se juntarmos as 3 patentes, o que vemos é um padrão, não é? Um investimento claro da Nintendo em otimizações gráficas que são eficientes, mostram um caminho para melhorias visuais, talvez até bem notáveis, que não dependem só de ter mais e mais poder computacional bruto. É a inteligência do software a trabalhar. É muita filosofia da Nintendo, na verdade. Portanto, o que isto pode significar para nós, que jogamos, é vermos futuros jogos da Nintendo com reflexos mais realistas, sombras mais suaves e detalhadas, mas que continuam a correr bem, de forma fluida. Exato. Dá mais ferramentas aos estúdios para encontrarem aquele ponto de equilíbrio ideal entre a beleza visual e a performance, que é sempre o grande desafio. Ok, fazendo aqui um resumo rápido. Explorámos estas patentes da Nintendo que apontam para reflexos mais eficientes usando 1 ou 2 buffers de profundidade, com correções inteligentes, e para sombras mais otimizadas, com aquele mapeamento parcial e seletivo. E a relevância disto, para quem acompanha a Nintendo, é ver como a empresa continua a procurar estas soluções criativas, otimizadas, dá pistas sobre como os futuros jogos podem conseguir maior imersão visual, mesmo que o hardware não seja o mais potente do mercado. É a engenharia de software a brilhar. Fica então uma questão final para pensarmos. Sabendo como a Nintendo muitas vezes usa a criatividade no software para, digamos, dar a volta a limitações de hardware, será que estas técnicas específicas de otimização gráfica poderiam ir além do aspecto visual? Como assim? Será que poderiam, de alguma forma, influenciar o próprio design dos jogos? Ou até criar novas mecânicas de gameplay que usem estes reflexos ou sombras otimizadas de formas inesperadas? Fica a reflexão.